Olá, estamos no ar, senhoras e senhores, com mais uma edição do nosso programa Sintonia, sempre recebendo convidados especiais que impactam e fazem a diferença positiva na nossa sociedade brasileira, sociedade gaúcha. Quero agradecer a todas as emissoras de rádio que reproduzem o nosso programa, mandar um abraço a todos os amigos e ouvintes da Rádio Pampa, FM 97.5, para Porto Alegre e região metropolitana, que retransmitem o nosso programa, também na Rádio Imembuí de Santa Maria, lá na região central do estado do Rio Grande do Sul, onde o coração do Rio Grande bate mais forte. Também na Rádio Acústica FM 97.7 para toda a região da metade sul do Rio Grande, Pelotas, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul. É muito bom contar com vocês nesta parceria. Eu sou Voltaire Santos e hoje nós vamos receber o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, também vice-presidente regional da Fiergs, Ângelo Fontana. Ângelo, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Sintonia, retransmitido pelas rádios aqui do Rio Grande do Sul, Ângelo. E eu começo te trazendo aqui para o programa como um grande protagonista de um dos períodos mais complexos, complicados, terríveis do Rio Grande do Sul, mas que teve na tua liderança, uma liderança positiva, na união de demais empresários, no bom diálogo com o governo federal, com o governo estadual, como um grande articulador para a solução de problemas que pareciam tão complicados e tão difíceis. Ângelo, seja bem-vindo e já nos conta como foi aquela enchente, como começou todo esse trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada rádio retransmite num turno da sua programação. Seja bem-vindo, Ângelo Fontana. Ok, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltaire, é um prazer estar aqui conversando com vocês, teus telespectadores, né? Com essa abrangência toda estadual aí do programa. Realmente um desafio bastante grande, onde a gente não tinha essa experiência de estar sentindo na carne o sofrimento, né, e o drama das cheias que causaram no seio, inclusive do meu negócio, das famílias e dos funcionários que trabalham conosco. E a gente, se engajando junto à região do Vale do Taquari, abraçou uma causa que ela passou a ser muito ampla, porque a necessidade de atenção era muito grande. Eu sempre tive envolvido no meio do associativismo voluntário, e indo para o Vale do Taquari, porque eu sou natural de Encantado, moro em Porto Alegre há muitos anos, liderei aqui a regional Vale dos Sinos da Federação durante 4 gestões como vice-presidente, e eu migrei para lá e fui convidado para ser o presidente da SIC Vale do Taquari, que é uma entidade que contém hoje 21 associações, ACIs no seu guarda-chuva, e é filiada à Federação e à Fiergs. Também assumi o cargo de vice-presidente regional. E a gente, então, com todo esse envolvimento, começamos a procurar estar presentes, né, em todos os momentos e todas as situações que tinham condições de a gente buscar ajuda para o Vale do Taquari. O nosso impacto maior começou em setembro de 23, né? Se repetiu em novembro, o Vale do Taquari de novo atingido, e aí apareceu no radar a região do Vale do Caí, né, como a mais forte em novembro, e a de maio de 24, que aí foi derradeiro, né, praticamente grande parte do estado aí levou aquela cheia que foi inédita. Muitos estragos, muita desespero, e a gente foi acompanhando e entendendo a situação. Uma era a da recuperação das famílias, num primeiro momento, que perderam seus entes queridos, né? Então, o atendimento que foi o que os governos federal, estadual, os municipais de cara trabalharam, mas a gente começou a ver a deficiência que nós íamos ter a partir tudo tem uma ressaca, né? Com certeza. Você tem Com certeza. E a gente, então, começou a ver a deficiência, como eu lido na área do empresariado, né?
onde a gente gera receita, onde a gente gera o emprego. Explica para nós, Ângelo Fontana, antes da gente entrar também no teu trabalho na Câmara da Indústria e Comércio e Serviços do Vale do Taquari, também na Fergus, qual é o teu negócio, o negócio da família, porque o ouvinte, nosso telespectador, vai se identificar, porque é uma marca muito querida pelos gaúchos, muito reconhecida também, Ângelo. Sim, a nossa empresa ela é de Encantado, ela completou em outubro do ano de 2024 90 anos de fundação. É a famosa e conhecida Sabão Fontana, né? Quem não conhece Sabão Fontana, né? A nossa empresa começou, então, produzindo sabão em barra, né? Hoje ela se desenvolveu e a gente está na área de consumo, produzindo muito. O nosso carro-chefe hoje é sabonete líquido, sabonete em barra e outros produtos correlatos da área de higiene, né? E de limpeza. E também temos um setor bastante importante que é o do óleo químico, onde a gente pega a gordura animal, desdobra ela e produz várias matérias-primas importantes para os setores ligados a farmacêutico, borracha, cosméticos e assim por diante, né? Nós vínhamos de uma fase lá de estar ampliando a empresa. Em 2021, 2022, fizemos um projeto de expansão, de renovação de equipamentos, contraímos empréstimos e fomos avançando. Estávamos numa linha maravilhosa até que chega a primeira cheia e interrompeu esse ciclo, né? Nos deixando um rastro nas 3 cheias de 60 milhões de prejuízo. 60 milhões de prejuízo, a primeira cheia. Nós estávamos investindo algo como 60 milhões e perdemos 60. Quantos colaboradores naquela época tinha? 270 funcionários. Eu te digo que é uma grande família. Nós temos funcionários, todo ano se comemora no 1º de maio, aniversário de 30 anos, 20 anos, 25 anos, 10 anos, né, de funcionários. Porque os jubilados, digamos na nossa assim, região, né? Nós temos uma característica de ter uma diversidade enorme de tipos de empresa, apesar de ser o Vale do Taquari a cadeia produtiva da proteína animal, o setor mais forte. Mas nós temos uma série de empresas que todas nasceram pequenas, vieram se desenvolvendo e a gente cria nesses ambientes, nessas empresas, grandes famílias, né? Não é o dono e o funcionário, e sim as famílias fazendo questão de ver todo o seu desenvolvimento e sua história acontecer dentro do negócio. Mais ou menos que nem a cultura japonesa, né? Sim. O japonês muito semelhante, é verdade. O japonês é uma ofensa ele mudar de emprego. Então, nós temos essa característica de muita sinergia com todos. Valorização também do profissional, né? Para ter essa carreira mais longa, né? Tendo essa diversidade de atividades, e a gente vindo de um berço de família que foi crescendo, e empresa pequena, eu assumia essas entidades e virei protagonista, digamos, de unir, porque nós começamos a precisar ir a Brasília. Sim, né? Começaram a ter que fazer articulação política. Nos conhecemos lá numa audiência na Câmara dos Deputados. Depois estivemos junto na presidência, no Palácio do Planalto, mas nos conhecemos numa audiência na Câmara. Depois que eu dei meu depoimento, eu me lembro que estava sentado do meu lado, me deu um cartão, se apresentou, né? E a gente virou amigos acompanhando toda a trajetória aí do ministro Paulo Pimenta. Isso, né? Exatamente. Do Maneco em cima do atendimento aqui para o Estado. Mas a gente não se limitou só a fazer protagonismo junto ao governo federal, né? Nós tivemos em missão no BNDES, nós tivemos em missões aqui no Estado, né? No governo do Estado, porque nós tínhamos um grupo de empresas precisando de auxílio e a gente foi um certo monitorador do investimento do Pronamf e Pronaf, porque a gente sentia que nós estávamos com as nossas empresas, os pequenos empresários, tentando chegar, limpar seu computador, voltar à energia, e a gente sentia que tinha outras regiões menos atingidas que estavam sendo mais rápidos para acessar o crédito, e a gente, inclusive, levou algumas informações para o governo federal no aspecto de que os mais necessitados estavam tendo um pouquinho mais de menos velocidade para chegar. O que a gente fez? Nós, junto com as entidades, prefeituras, governo do estado, federal e o SEBRAE, fizemos uma pesquisa cidade por cidade, chamamos todos os empresários pequenos e que tem aquela dificuldade de entrar na internet, preencher uma ficha, e analisamos pegamos todos os dados que eles tinham de emprego, do prejuízo, e usamos esse dado para uma estatística que foi inédita.
para o Vale do Taquari e para o Estado, né? Aquilo foi um embrião para nós poder mostrar a dimensão daquele estrago naquele determinado momento. Num segundo momento, quando eu assumi a associação comercial, a SIC, Sim. teve um comentário, que eu moro em Porto Alegre, teve um comentário da imprensa local lá que, mas o presidente morando em Porto Alegre, será que vai funcionar? Só que, para quem viveu as cheias, nós tivemos um período, principalmente em maio de 24, que a gente não conseguia nem sair de Porto Alegre. E eu, cidade fechada, né? Sempre onde tinha um programa, eu sabia que o governo federal estaria em tal lugar, eu estava lá presente. Isso me chama a atenção, Ângelo, da tua... Hoje, infelizmente, a gente vive um clima polarizado, de muitas ofensas. Tu apostou no contrário, tu apostou na boa relação, seja com o governo estadual, federal, não ficou olhando bandeira ideológica ou bandeira partidária, apostou numa relação de resolução dos problemas, né? Eu me lembro de várias audiências, tanto da Presidência da República, da Assembleia Legislativa, em que muitas vezes, até como voluntário, Ângelo, o senhor estava lá para aprender, conhecer as pessoas e, após aquele período de estabelecimento da relação, criar as soluções necessárias para a enchente. Essa é uma característica que a gente tem, principalmente quem é de origem europeia, né? Não é para tirar foto, né? Italiano. Mas a gente estava lá na reabertura do aeroporto. Verdade. O que eu tenho que ver com o aeroporto? Ele é muito importante para a economia, claro. Né? Discussões sobre investimentos, sobre moradia, né? Em todos os setores que envolvia a nossa região ou o Estado, nós estávamos presentes para poder, digamos, dar a nossa contribuição e colaborar também para levar as nossas demandas, né, ao conhecimento do pessoal. Por exemplo, veio o BNDES para cá, vem a direção do BNDES. Sim. A gente fez uma confraternização com o pessoal, recebemos eles, né, eles se instalaram num prédio aí que quando eles se instalaram, a gente ajudou. Claro, verdade. Né, ajudou no ambiente que o governo do estado montou aqui junto ao antigo prédio da CE, nós estávamos ali mobilizados, botando gente à disposição para separar os mantimentos. E a gente teve uma importância muito grande também na distribuição falei em mantimentos, de receber e organizar a logística, a né? logística e fazer chegar na mão de quem realmente precisava, né? Lá no Vale do Taquari nós tínhamos uma equipe montada junto com a Associação do Cristo, as associações comerciais, onde a gente não dava os materiais, nós íamos nas casas ver se o pessoal realmente precisava, porque veio doação de fogões, veio doações de geladeiras, a gente ia ver, porque no meio do bom tem o ruim, né? E a gente então fez uma peneira bastante grande e hoje estamos assim estou bastante satisfeito, apesar de que a tragédia ela traz coisas boas e ruins, mas nós estamos tendo uma atenção muito grande e encerramos a entrega da construção de 10 pontes, a gente conseguiu um recurso. Como é que foi essa articulação? Essa articulação foi Lembrando o ouvinte que está chegando agora, o rádio tem uma audiência rotativa, nós estamos conversando com Ângelo Fontana, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, vice-presidente regional da Fiergs. O Ângelo Fontana, um dos grandes empresários protagonistas na reconstrução do Rio Grande do Sul, com olhar para o Vale do Taquari, que está nos contando os bastidores de como o setor empresarial também está se organizando para dar a sua contribuição e fazer a sua parte na reconstrução aqui do Rio Grande do Sul. Ângelo. Naquela máxima de que o presidente da SIC Vale do Taquari mora em Porto Alegre, eu fui convidado para depois de 12 dias da cheia de maio de 24, para um bate-papo com o governo do estado, onde ele reuniu todos os seus secretariados e ele convidou a nata do empresariado gaúcho para fazer um relato do diagnóstico da cheia. Eu estava lá sentado e ouvindo todos falar, porque nós tivemos, depois da apresentação do governo, nós tivemos a oportunidade de falar. E eu estava observando quem falava e eu digo, olha, a maioria não botou o pé na cheia. Eu realmente pisei na cheia e fui aqui quase ao pescoço com a água, no pescoço, né? Quando eu levantei para falar,
eu introduzi a conversa dizendo que eu realmente tinha vivido, né, a situação de setembro, de outubro, de novembro e maio de 24, e eu fui para a região atender a minha empresa, os meus funcionários, a minha cidade e a minha região. E aí eu fui discorrendo, aquilo foi muito natural. Quando eu terminei de falar, eu vi o governador chorando, eu vi o secretário Hernani Polo. Secretário de Desenvolvimento. E eu vi, e a plateia toda, todo mundo levantou e me aplaudiu. Que bacana. Ou seja, a gente conseguiu mostrar o sentimento, não a pessoa. O relato pessoal trouxe a verdade, né? Do que veio passando, isso? Né? No outro dia, a gente não é tão conhecido, né, Walter, como quando a gente começa a se expor e está desse presente. No outro dia me liga o Daniel Rondon, me elogiando pelo meu depoimento. Eu já conhecia ele, mas às vezes a gente não tem aquela intimidade, claro, ele saber quem é meu nome, claro, não, mas ele me ligou e pediu, elogiando então o meu depoimento e pedindo o que nós podemos fazer pelo Vale do Taquari. Aí me ocorreu, a gente sempre bem informado, nós estávamos com um levantamento de 84 pontes e pontilhões nas estradas vicinais do interior danificadas. Eu sugeri para ele de nós trabalhar o aspecto de pontes e ele gostou da ideia, porque rapidamente, através da Randocorp, ele criou um grupo, eles entraram em contato com a Uzi Minas, com a Gerdau e com a Metasa, onde a Randocorp e a Metasa iriam confeccionar a parte metálica das pontes e a Gerdau e a Uzi Minas doando o material do aço. E nós criamos um grupo com a SIC para buscar a necessidade de definir. Eram pontes de 12 metros, com 4,40 metros de largura. Nós tínhamos que encontrar dentro daquelas 84 pontes quem se adequava a esse tamanho de ponte. Escolhemos as 10 cidades, só que a nossa surpresa, essa doação da parte metálica, que eram as vigas, cobria 25% do custo. E as prefeituras exauridas de recursos, sim, não sabendo onde agarrar primeiro, eu vi que não estava tendo adesão. Mas, mais uma vez, por estar em Porto Alegre, pertencer à Federasul, o Instituto Ling, sim, o Instituto Floresta, vem de encontro, e a gente tem que estar presente na reunião para ouvir, né? Vem de encontro à Federasul e pede o apoio da Federasul, e aí cria um programa Reconstrói, para, usando o protagonismo da Federasul, trazer e conhecer as cidades do interior que tinham dificuldade. E eu estava lá, e rapidamente a gente se credenciou e levantamos um recurso que foi no total são 10 pontes, eram R$778 mil. Executamos as pontes, aprovamos os projetos, no final a gente sobrou 10% do recurso pela eficiência da execução da obra. Começamos em dezembro de 23 e terminamos em abril de 24, praticamente junto com a inauguração da ponte Lajado e Arroio do Meio. Nós fizemos as 12 pontes com inauguração, entrega e sobra de recursos. Com isso, o Instituto Link, quando nós fomos fazer a prestação de conta, me chamou e disse, olha, Fontana, a entidade de vocês foi a melhor parceira do Reconstrói. Nós temos ainda 43 milhões para usar em obras. Hoje, nós temos, encerrando amanhã, o levantamento de 54 obras no Vale do Taquari, envolvendo pontes, contenção de encostas e canalizações para 29 cidades do Vale, onde nós temos 37 cidades. Nós vamos aprovar um recurso de 43 milhões, onde o Instituto Link repassa para a SIC 70% desse valor, e nós vamos administrar, prestar conta, fiscalizar, e os municípios entram com 30% de contrapartida. Sexta-feira, agora dia 12, a gente passa para aprovar esses projetos e temos ideia de que eles aprovados, a gente em 14 meses entrega essas obras. Ou seja, nós estamos fazendo algumas obras que às vezes o Estado não chega. Inclusive, e até a burocracia, até licitar as empresas, a burocracia, o modo estatal também não consegue acompanhar esse justamente, ritmo. Né? É o caso que eu vejo, né, de se me perguntarem hoje qual é a maior deficiência que nós temos hoje para a retomada, é a parte das residências. Sim. Aonde que consiste isso? Não é culpa dos prefeitos, não é culpa do governo estadual nem federal.
as prefeituras não estavam preparadas com áreas. Exatamente, Então, não tem teve área, que fazer né? a desapropriação, licenciamento ambiental. O Estado e a União disponibilizou via Caixa Econômica os recursos, mas o seguinte, ficou fora, e aí que foi a falha, o investimento na infraestrutura. Os municípios não tinham condição de fazer a infraestrutura dos loteamentos. E esse consistiu no maior problema que nós estamos tendo até hoje para superar essa dificuldade. Ou seja, esses ensinamentos nós temos que trazer para dentro do conceito, né, do Estado, da União e dos municípios, porque nós temos, em cima da resiliência, em cima da retomada, nós temos que ter maiores agilidade. O que isso causou? Principalmente no Vale do Taquari. Nós tivemos uma migração muito grande de mão de obra. Nós estamos tendo um problema muito sério de manter mão de obra. Teve pessoas que perderam seus móveis e sua casa 3 vezes. Essas pessoas perdem a esperança e vão embora. Tem um dado da Fiergs, impressionante, que de 2020 a 2022 o Rio Grande do Sul migraram para fora 720 mil pessoas. O estado de Santa Catarina... O Rio Grande do Sul perdeu 720 mil pessoas. Dado estatístico. Sim, da Fiergs. Isso que é 22, a gente tem... Né? E o estado de Santa Catarina, que muitas pessoas não gostam, que a gente compara com um estado menor, acolheu 1.200.000 pessoas. 1 milhão e novas pessoas que foram Novas pessoas. O que nós temos que ver? Tem um tema de casa muito importante para ver. O Rio Grande do Sul, eu vinha falando lá da deficiência, as famílias foram embora, muitas pessoas há muitos anos dependentes do Bolsa Família. Todo o processo tem que ter aprimoramento, não tem nada perfeito. Mas a gente não pode eternamente manter o funcionário em cima daquilo que é uma benesse temporária. O que acontece? O cara não quer mais assinar carteira, ele fica dependente e fica fazendo bico. E a gente não consegue resolver o problema da repor. Nem a União recebe via o recolhimento de INSS, Fundo de Garantia, e a gente não consegue. Então, hoje, suprir a necessidade das residências seria uma maneira de nós voltar a atrair gente. Então, o Vale do Taquari precisa urgentemente que saia do papel, que saiam os projetos das casas, que agora parece que estão engrenando, para nós poder ter atratividade, porque nós não temos nem casas para alugar lá, né? Esse é um grande problema, realmente. A gente está conversando com o Ângelo Fontana, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, vice-presidente também da Fiergs. O Rio Grande do Sul está exportando seus talentos, né, ao longo dos anos, né? Mas quais são os principais fatores? Nosso estado, na década de 80, na década de 90, sempre foi visto como um estado inovador, com grandes empreendedores, mentes brilhantes. Tem uma forte colonização italiana e alemã aqui, principalmente na Serra Gaúcha, parte do Vale do Taquari, que conseguiu imprimir o seu ritmo. O que está acontecendo nesse momento? Como deixar esse jovem aqui e tornar o estado mais competitivo para esses talentos, na tua opinião, Ângelo? No decorrer dos anos, eu tenho visto, né, e é notório, nós desbravamos vários estados do Brasil. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e assim, Amapá e assim por diante. Eu acho que a retenção de talentos, ela mais aconteceu porque nós temos um problema muito sério aqui, que é a disputa. Eu acho que nós temos muita política, muito gremista e colorado, muito chimangue e maragato. Muita grenalização. Justamente. Talvez quem tenha mais convivência com o meio político nacional, a leitura que eu faço, o nordestino, ele briga, mas na hora de buscar as coisas, claro, eles são unidos. Tanto só olhar os fundos constitucionais lá do Tanto tá que, e nós aqui, nós temos uma dinâmica de não nos unir. Isso parece que a gente se preocupa mais com quanto o Ângelo vai ganhar do que quanto o Voltaire vai ganhar. Justamente. Assim como tem no empresário aquele que, enquanto nós estamos lutando para o bem de todos, está olhando só seu umbigo e é interesseiro, tem em todo o meio, né? Então, tudo que a gente falou, essas deficiências que não tem, passa por esse momento que a gente tem que se ajudar para poder usar do pouco recurso. Mas eu te diria que, atualmente, economicamente falando, nós temos, já está feita essa leitura, 2027, nós temos um lapso
do crescimento demográfico. As famílias, no geral, as pessoas não estão mais casando. Pois é, mas o que está acontecendo? Estão tendo Não, pouquíssimos filhos. Filhos, quando tem uma pet ainda castra. Pois é, não é. É verdade, é verdade. Entende? Há Então, uma mudança no comportamento da sociedade muito forte. Eu estou como diretor da Fiergs, Isso. lá na região. Eu Mandar um abraço para o nosso presidente Cláudio Bier, que Bier, teve aqui já muito conosco. Querido, tá? Muito querido. Né? Nosso parceiro aqui. É a Suzana Cacuta lá, que É, ela da está do liderando o SESI e o Senai, e eu estou trabalhando muito forte junto com a equipe de lá, né? Uhum. E a gente tem visto o seguinte, que nós temos que trabalhar o jovem, primeiro a educação. Eu acho que nós estamos também, entre os vários problemas do Brasil, nós estamos assim marginalizando muito. A educação ela está muito marginalizada. Sim. O professor ganha pouco. É. O ensino Não médio não está atrativo. não está né? atrativo, né? Em vez de investir em universidade, nós deveríamos investir no ensino básico, aquele que inicia. Talvez integral também, aumentar a convivência, né? Olha dados que às vezes não é analisado. Um pai e uma mãe trabalham 8 horas por dia. Sim, basicamente. Se ele não tem alguém para ficar em casa com os filhos vão para a escola durante 4 horas. Aí ele se vem para casa e ficam 4 horas desassistidos. O que ele faz? Ou ele fica na frente da TV, ou ele fica do celular, ou ele vai para a rua e aí ele é vítima, de repente, às vezes. Então, acaba sendo capturado. Aí, né? então, vem o aspecto da educação do turno integral. Isso é muito importante, né? Com outras atividades complementares, oficinas de trabalho, complementação de outras atividades. Mas né? parece mentira, Voltaire. Eu estou acompanhando o SESI, inaugurou 2 escolas importantes. Sim. De turno inverso, que é para os pequenos, e para o turno médio, uma em Canoas e outra em Lajeado. E você acredita que está sobrando vaga? É mesmo? Não estão matriculando? Não. Isso que tem um grande subsídio. Em quais escolas está sobrando vaga? Em quais localidades? Em Canoas e Lajeado, que é uma escola que o SESI recém inaugurou. E, mais importante, a meta lá da Fiergs, que a Fiergs tem muito recurso, é de não só agora construir prédios, e sim ver em cidades do interior do estado, que tenham núcleos da Fiergs, prédios que já estejam disponíveis, né, via prefeitura, via comunidade, e eles vão lá, reformam, equipam e montam as escolas. Mas aí eu já tinha um prédio encantado, minha terra natal, para oferecer para a Fiergs. Aí me pediram para segurar porque tem outra realidade, não tem professor. Aí sabe o que o SESI e a Fiergs estão fazendo? Criaram uma escola para a formação de professores. Então, nós fomos para o fundo do poço e estamos tendo que nos reinventar. Enquanto a gente fala muito nessa polarização política, nós temos que buscar suprir, porque nós estamos criando uma camada de pessoas que não estão dando conta de atender as empresas. Eu era pequeno, eu sou da classe 60. Claro. Né? Eu olhava a nossa indústria sendo automatizada e dizia, o que nós vamos fazer daqui a uns anos com essa gente? Né? Não vai ter emprego. E, pelo contrário, hoje... Aumentou, né? Aumentou. Né? Então, eu acho que também na parte logística, só para complementar a tua informação, o Rio Grande do Sul precisa se debruçar urgentemente nas hidrovias e nas ferrovias. Nós fomos sacrificados. Um apelo para o governo federal, para o governo estadual, é trabalhar as ferrovias, porque a Norte e Sul nunca chega aqui no Sul. Nós temos que inverter, nós temos que fazer o Sul chegar no Norte. Nós temos que ter um veio de estrada ferroviária que venha do Mato Grosso para trazer o grão, passando por Passo Fundo, Cruz Alta, chegando no Porto de Rio Grande, quem sabe no Porto aqui de Arroio do Sal, para nós suprir a nossa dificuldade. Eu tenho muito receio, o Rio Grande do Sul é muito forte na cadeia produtiva da proteína animal, que essa grande força econômica de transformação possa migrar daqui. Por quê? Os grandes players, eles vão onde o grão está. Exatamente. Nós, com as secas que tivemos, transformou tanto o suíno como o frango, os ovos, um custo muito elevado.
um sacrifício muito grande para as empresas se manterem de pé. É muito fácil, não as cooperativas, que as cooperativas estão enraizadas. Ângelo, preciso só entregar aqui esses primeiros 30 minutos da Rádio Pampa de Porto Alegre, FM 97.5. A gente vai continuar nas outras emissoras, que a Rádio Pampa, nas manhãs de domingo, no final de semana, reproduz sempre o nosso programa de entrevista, nosso programa Sintonia. Então, vou pedir para ti uma despedida só para os ouvintes da Rádio Pampa, que a gente está completando aqui nossos primeiros 30 minutos ali com a Rádio Pampa, mandar um abraço aí pro Paulo Sérgio Pinto, pro Gadré, todos os ouvintes da 97.5 FM, 97.5, que nos acompanham ali, ó, fazendo seu churrasquinho. Ângelo Fontana, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari e vice-presidente regional da Fiergs. Manda teu abraço aí aos ouvintes da Rádio Pampa. A gente já continua pro restante do estado aí, Ângelo. Tem muito assunto a conversar, mas o tempo é curto, né? Eu agradeço, né? Então, essa oportunidade de poder estar dando essa mensagem, esse nosso recado. E um abraço a todos os ouvintes da Rede Pampa. E estamos à disposição quando precisar, uma outra ocasião, para relatar novidades do nosso estado. Ângelo Fontana está aqui conosco. Obrigado aos ouvintes da Rádio Pampa. Nós retomamos agora nosso papo aqui, Ângelo Fontana, continuando aqui na Rádio Acústica FM 97.7 para toda a região Centro-Sul, Pelotas, Camaquã, Tapes, Rádio Membuí de Santa Maria, toda a região central do estado. Ângelo, você estava falando sobre a necessidade de investimento, principalmente das ferrovias e das hidrovias, para melhorar a nossa competitividade aqui no Rio Grande do Sul hoje. Sem dúvida. Hoje, a gente sabe que estamos terminando a concessão com a Rumo. A Rumo decresceu. Acho que tem uma conta para eles pagar e o governo federal tem que ficar muito atento de um desinvestimento que eles fizeram aqui. E não só na malha do Rio Grande do Sul, na malha sul. Sul, né? Hoje, o hub que tem em Cruz Alta, indo até Rio Grande, tem partes que o trem anda 20 por hora. Uma pessoa a pé acompanha o trem. É uma coisa... Então, nós precisamos dar uma atenção. E aí precisa a união de todos, porque esses são investimentos caros e nós temos que deixar o revanchismo de lado e se debruçar. Porque se nós não tiver condição de fazer o grão, os produtos circularem entre nós, nós estamos numa ponta. Nós temos que nos convencer que, além do nosso protagonismo de diferenças, nós estamos numa ponta do país. A logística, para nós, ela se torna muito relevante. Então, nós temos que ter os meios mais eficientes para poder atender e dar vazão. Hoje o nosso Porto de Rio Grande ele está ocioso, enquanto Santa Catarina tem 8 portos com diferentes tamanhos e nós estamos com um. A distância, não sei se você sabe, a distância de Porto Alegre a Rio Grande e a Imbituba é a mesma, só que você anda com estrada toda duplicada, você tem um porto praticamente privatizado em Imbituba, com mais, ele não tem o porte do Rio Grande. Mas aqui nós temos o pedágio mais caro do Brasil, está aqui, no trecho da 116. Isso. Nós temos que também mudar isso. Para quem vai para Pelotas, Rio Grande. Então, a logística também de rodovias, ela é muito importante e eu acho que o que a gente tem que se debruçar, né? E outra, me preocupa muito que a economia do Rio Grande do Sul tem esse monte de dinheiro para investir, Funrix, mas daqui 2 anos acaba. Ah, sim, com certeza. Da onde está vindo esse dinheiro? Assim como foi o dinheiro que veio na época do Bolsonaro, do governo Bolsonaro para a saúde, que conseguiu equilibrar as contas do Estado, agora do governo federal tem a prorrogação do pagamento das dívidas. E daqui a pouco termina isso, nós vamos voltar a ter grandes problemas financeiros. O problema do Estado, não. Nós temos mais aposentados que ativos dentro do Estado. E assim vai. Então, nós temos muitos problemas para nos debruçar e trabalhar junto. E não é só a classe política que vai resolver. Ela tem que nos chamar, porque elas são protagonistas, mas nós temos que nos unir para dar essa volta. Sem a união, nós não vamos conseguir dar a volta. Essa tua aposta no diálogo, a gente percebe que tu és, Ângelo, alguém de construção, de procurar dentro de uma relação os termos que são aceitáveis para buscar aquele desenvolvimento. Não é isso que está precisando o Brasil nesse momento? Sentar um pouco e começar a atacar os problemas e não as pessoas? Sim, mas eu percebo que a gente tem muita, não vou dizer o termo
falsidade, mas assim tem muitos interesses, às vezes escusos ou, como eu falei há pouco, de olhar seu umbigo e a gente não olha a floresta, né? A gente olha a árvore, olha não só olha, a árvore. então nós temos que passar. Por exemplo, no Vale do Taquari, nós estamos recuperando, começando as casas, as indústrias estão rodando, tá? O rio ninguém mexeu ainda. Ninguém falou em desassorear, não tem investimento nenhum previsto para lá. Está sendo feito batimetria, mas tudo é muito demorado, né, Walter? Aquele recurso que veio para fazer contenções aqui para Porto Alegre, não está depositado há bastante tempo. Está depositado já, o 6 bi. Tu acha que ele está rendendo? Tá rendendo. Tá, mas não está rendendo como se tivesse aplicado nas obras, né? Não, claro que não. Entendeu? E essa é uma preocupação, né? Porque a gente fala tanto em reconstrução, mas tem que ter um planejamento para não acontecer uma nova catástrofe, Nós né? temos que usar bem o recurso público, né? E ele é escasso. Por mais que os governos se esforcem, nós temos, como eu estava falando há pouco, o recurso do Funrix. Eu tenho informação que hoje tem 3 bi e meio só disponível dos 14. Isso, Vai faltar recurso, porque a demanda é bem maior, né? E nós temos ainda forças, alguns deputados botando no Tribunal de Contas, oposição, sabe? Essas coisas assim que não levam a nada. Que não né? precisavam, né? Por exemplo, eu vou te dar uma ideia. A construção da concessão do Bloco 2. Sabe que postura nós tivemos? Nós estamos trabalhando desde quando a primeira gestão do governo Leite começou a trabalhar. O que aconteceu lá no Vale? Uma divisão. Rachou, briga, né? rachou. Até as associações municipais racharam. Surgiram 2 associações. Por quê? Protagonismo e nariz empinado de alguns políticos levou o racho. O que aconteceu agora? O grupo dos empresários que acompanhou e lutou para que a tese do FLIFLO viesse à tona, porque nós conhecíamos pouco, ele está evoluindo. Nós nunca paramos de dialogar com o governo. Nós não fomos coniventes ou simplesmente aceitamos o que eles foram nos trazendo. Nós somos, com o diálogo, construindo situações e mostrando pontos que poderiam melhorar e reduzir a tarifa. A ponto que a gente costurou dentro do possível, podia ter sido um pouquinho melhor, a tarifa de 23 centavos para 18, 19, mas tem uma novidade, que eu aposto nela. Tem 4 empresas interessadas na disputa. Se nós tiver só um deságio de 20% no preço nós passamos a tarifa para 14,7, o que já chega dentro de um número razoável. Nós falávamos lá atrás em 13, 14 centavos. Então, assim, ser oposição por ser oposição, não quero pedágio porque eu não quero. Não tem isso. A empresa não vai embora por causa do pedágio. A empresa vai embora se tu tem más condições de locomoção e de logística. Então, nós temos que, dentro desse cenário, construir as coisas viáveis. O Vale do Taquari vai continuar crescendo. Nós, logo, temos que bater na porta do governo para fazer um anel viário entre Lajeado e Estrela. Exatamente. Não vai suportar o trânsito passando. Então, a luta é essa, né? Realmente, são muitos desafios, né, que a gente comenta aqui e que fazem parte, né? A gente teve a catástrofe, a enchente, que aceleraram em alguns elementos, se mostra a capacidade também de mobilização do estado do Rio Grande do Sul também. Por isso estamos conversando com o Ângelo Fontana, que é presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari e vice-presidente regional da Fiergs. Ângelo, como é que está a empresa hoje, a tua empresa, trazendo agora para a tua empresa, para exemplificar também após a reconstrução? Conseguiste, afinal, verba federal, os outros programas? Como é que está a recuperação? Teve demissões, teve contratações? Como é que está a questão da distribuição, dos lucros da empresa também, Ângelo? Bom, como eu disse, essa catástrofe, ela ensina muito, né? E às vezes a gente aprende em cima do sofrimento. A gente aprende em 3 meses o que ia aprender em 20 A nossa anos. empresa, ela vinha necessitando, e nós fizemos, eu me referi no início da entrevista, investimento de atualização de equipamentos. A nossa empresa veio crescendo aos pouquinhos. A nossa tecnologia de produção de sabonete era uma substituição que a Lever, fabricante de sabonete Lux, o GC trocou, ou seja, nós compramos máquinas usadas deles, montamos nas nossas 7 linhas e agora nós estamos partindo para a primeira atualização com equipamentos italianos, todos novos,
produção de 380 sabonetes por minuto, um espetáculo. Compramos, mas não conseguimos instalar, por sorte, porque veio a cheia e nós ficamos com aquele equipamento mais antigo, eletrônico, que tu não consegue peças. Imagina um carro que ficou debaixo da chuva, tu lava ele, o estofamento, a pintura, mas tu não vai conseguir curar dentro do chip aquela oxidação que vai ter. Foi o que nós enfrentamos. Então, com as 3 cheias, a primeira 3,60 m dentro da fábrica, a de maio 4,20 m, nós estávamos recuperando e voltava para trás. Estávamos recuperando e voltava. A empresa que mais demorou para voltar a produzir e voltar ao mercado foi a Fontana, de todas lá do Vale do Taquari. Isso nos deixou um prejuízo muito grande, não do valor que eu perdi das máquinas, mas a falta de presença no mercado. Então, nós estamos hoje sendo penalizados pela falta de espaço na prateleira. Nós trabalhamos com o varejo, e o varejo é muito caro para te estar na prateleira. Isso não tem quem resolve, não tem empréstimo, não tem apoio do governo, tu tem que convencer o comerciante e alguém assumir o teu posto. Então, essa dificuldade, ela nos levou a seguir lutando, mas nós estamos fazendo uma oportunidade de fazer uma reestruturação dentro da empresa, corrigir falhas que a gente tinha, 90 anos, sempre tem coisas a corrigir, e nós estamos de pé, né? Buscando junto aos apoiadores, aos bancos, credores, né? Nós temos empréstimos tomados, né? Claro. Buscar um alongamento de dívida sem recuperação judicial, tratativa direta, mostrar os projetos, fazer um plano de ação, e acho que a gente vai evoluir. O nosso apoio maior foi em cima desse apelo. O histórico da empresa, né? De não ter nunca um passado limpo, né? Em termos de pagamento de impostos, fornecedores, bancos, né? Mas é muito suado a gente mostrar, porque quando tu começa a ter dificuldade de capital de giro, tu começa a sentir que certos apoios somem. E a gente está lutando e vamos conseguir vencer, eu tenho certeza. Esse desafio é o maior desafio que a gente tem hoje. E por ter sangue italiano, não desiste nunca. Eu estou apostando que a gente vai dar essa volta e vamos, em breve, estar dando aí, comemorando, digamos, essa virada total aí. Fontana, hoje são quantos colaboradores na empresa? Hoje nós estamos com... Nós tínhamos antes das cheias 270, né? Uhum. A atividade diminuiu, nós devemos estar hoje com 200, 210. Tivemos uma dificuldade monstra, não pela empresa, mas pela dificuldade de mão de obra, de manter os números para conseguir comprovar para o BNDES aquele volume de empregos. Tanto é que a gente fez, pelos empresários, um protagonismo junto ao presidente do BNDES, né, o Marcadante, aqui em Porto Alegre. Sim. Com o apoio da Assembleia Legislativa. Isso. O deputado Pepe Vargas, a gente entregou um manifesto mostrando que a nossa dificuldade não era voluntária, era involuntária, porque nós não conseguimos atrair mão de obra. No nosso caso específico, nós resolvemos botar essas linhas de sabonete, de acabamento de sabonete novas em Teutônia. Porque nós não tínhamos prédio em Encantado, nem nosso e nem para lugar que estivesse fora da região de risco. Aí nós conseguimos, nós já estávamos com a parte do estoque, né? Dos produtos nossos lá em Teutônia, numa logística, nós levamos para Teutônia os equipamentos, e com a notícia de nós se mudar, as pessoas que são de Encantado, sabendo que tinha emprego à vontade nas outras empresas, pediam demissão. Porque no outro dia estavam empregados. Claro. E nós não conseguimos contratar para repor. Então foi um período muito ruim. E essas experiências... Ficou essa lacuna, né? A gente vai conversando com vários setores e vê que a gente pode se ajudar muito. E aí vem um detalhe importante. Esse equilíbrio nas relações, como você falou, é muito importante. O diálogo, ele tem que estar aberto. Você tem que estar sempre mantendo, principalmente quando você lidera alguma entidade, que nem a nossa, que está buscando, tu imagina o compromisso que a gente tem de fazer as obras acontecer, junto às comunidades, uma obra diferente da outra, administrando, pagando conta, comprando, cuidando da parte jurídica, sem ganhar nada.
isso, para mim, eu fui muito questionado, como é que eu consigo esse espaço para me dedicar a isso? E eu digo o seguinte, é muito melhor a gente poder ajudar do que ser ajudado. Ah, com certeza. Então, é a maneira para compensar toda a perda que a gente teve, se dedicar em prol do bem comum, e eu acho que aí a gente tem uma compensação e uma gratificação grande, né, no nosso dia a dia, que a vida é muito rápida para passar, né? E esse trabalho é fundamental, esse trabalho de união empresarial que está dando ótimos resultados no Vale do Taquari. Ângelo, com tanta contribuição no Vale do Taquari, com obras de reconstrução, com um modelo também de parceria, já passa pelo teu plano de trabalho, pelo teu planejamento, desenvolver esse trabalho que tu faz no Vale do Taquari em outras regiões aqui do estado? Olha, eu já... Colocar à disposição essa expertise que tu acabou liderando, né? Naturalmente, mas acabou liderando, né? Na realidade, através da nossa atuação junto à Fiergs e junto à Federação, eu já tenho inúmeros convites, inclusive esse mês, agora, dia 17, eu vou a Agudo, que é uma região que foi atingida há poucos dias. Região central, a Associação Comercial de lá, que é associada à Federação, nos convidou para fazer um bate-papo exatamente para mostrar como a gente superou. Então, eu tomei a liberdade de convidar a Associação dos Amigos do Cristo, que também foi uma iniciativa louvável lá na região, da iniciativa privada fazer aquela obra, e hoje ela está prestando um grande serviço, não só para o turismo, mas também para a região, e as associações comerciais lá da região. Então, a gente está sendo convidado para levar essa nossa experiência, porque o que eu percebo, Voltaire, é que, veja bem, em novembro de 23, o Link tinha 84 milhões para investir. Nós conseguimos 7. Sim. Terminamos em maio, em abrir as pontes, e logo em seguida eles tinham ainda 43 milhões. O que quer dizer isso? Pouca gente se mexendo para buscar os projetos. Para buscar os projetos. O dinheiro era o mesmo. Pois e eu, quando a gente soube, porque eu tenho uma equipe por trás de mim, né? Claro, uma equipe que faz nós projetos, reunimos sim. as associações dos prefeitos muito rapidamente e mostramos a oportunidade que tinha para essas obras. Sabe onde é que esbarrou no maior problema? Qual foi? Como usar o dinheiro público. Nós estamos doando 70%, e aí se consultou Tribunal de Contas, uma dificuldade enorme. E as prefeituras loucas para fazer as obras, porque tu imagina tu ganhar 70% de uma obra que está te fazendo falta. Então, a gente perdeu muito tempo nisso, mais uma vez a burocracia, que dentro de um regime de calamidade, a gente devia ter uma flexibilidade. Mas faz parte, eu acho que o dinheiro público tem que ser bem investido, ele tem que ser prestado a conta, mas para a iniciativa privada que está se dispondo, é muito difícil a gente lidar com essa morosidade, né? Então, estamos aí prontos, qualquer comunidade que precisar do nosso apoio, porque eu acho que não vamos ter mais catástrofes, mas essa experiência de vivência, de comunidade, de associativismo coletivo, ela tem que se irradiar para mostrar, principalmente em regiões que tem muita desunião, essa a gente mudar isso. Recentemente, isso é um comportamento até em nível internacional, né? A gente teve há pouco tempo, né, o anúncio pelo presidente americano, o Donald Trump, também da imposição do tarifaço, né, de uma tarifa que afeta aqui diversos setores do Rio Grande do Sul, em função de problemas políticos, ideológicos, né, de toda a tomada. Esse tarifaço afeta muitos empresários da tua relação, Ângelo? Sem dúvida, tem setores como o da madeira, dos né? móveis, mas é o seguinte, isso eu acho assim, minha opinião. O Trump, que é meio extravagante, ele fez isso com todos os países. Ele fez com a China, com a Índia. Ele fez com todos, só que todo mundo veio conversar e não adianta, gigante, tu tem que, né? E se acomodou as tarifas. Eu acho que o Brasil está num rumo... Nós estamos muito polarizados. Eu acho que a política
e vou dizer assim, se tu me pedir uma opinião sobre o que vai acontecer ano que vem, que nós vamos eleger governadores, senadores, presidente, deputados. Eu acho que o povo está até o fim do último cabelo com a polarização. Os extremos não são bons para ninguém. Porque sempre vem a perseguição de um, a perseguição do outro, e nós estamos cansados. Aqui no Estado nós já tivemos eleições que mostraram isso. É verdade. A eleição que disputou casos, Antônio Brito e o Olívio Dutra, a Ieda, que veio lá sem quase nenhum respaldo, se elegeu. Na própria Ana Amélia e Tarso se elegeu o Sartori. Justamente. Que veio com um discurso mais ameno, então, conversando. Né? Então, o Brasil precisa de mais tranquilidade. Nós temos que nos unir para enxergar a mata toda, né? Sabe não sei se conhece aquele provérbio da cooperativa, né? 2 burrinhos amarrados com 2 montes de feno. Não adianta querer chegar nos 2 que tu não chega. Vamos primeiro comer um para depois comer o outro. Vamos nos unir para fazer o Brasil, que tem muito potencial e está perdendo muito, e às vezes até provocado de nós se perder nesse jogo todo econômico, porque nós temos muita riqueza, nós vamos ser o celeiro, já somos o celeiro, mas nós temos que processar mais nossos produtos, nós temos que agregar mais valor, nós temos que explorar outras coisas e deixar essa batida que nos leva sempre para o fundo do poço de lado. Isso é fundamental, né? Qualificar esse diálogo, né? Qualificar esse diálogo para a gente não ter esses problemas, né? A gente está precisando de atacar os problemas realmente, né? Debater mais projetos. Se a gente colocasse, por exemplo, a dedicação e a energia que se coloca na polarização política, inclusive do Estado, para debater projetos de desenvolvimento, como a hidrovia, como a própria ferrovia, explicar para a sociedade como funciona, o que aconteceu com a Rumo, como qualificar, como buscar outro tipo de concorrência, tenho certeza que a sociedade se interessaria para promover esse desenvolvimento, né? Do que a gente ficar discutindo se a bandeira é mais vermelha, é mais amarela, é mais azul. Isso realmente não faz bem. E dentro desse modelo, Ângelo, te dá vontade também de fazer parte desse cenário político para poder contribuir com a política na política constitucional, como um deputado que pode mudar uma Constituição, de contribuir mais ainda, Ângelo? Eu diria o seguinte, um tema que a gente tem se debateu muito dentro da Federação, é que às vezes as pessoas o empresário muitas vezes reclama, fala, que nem a agricultura. Eu tenho uma posição que a agricultura sim merece apoio, mas também o agricultor tem que assumir que ele também tem seus erros, ele em momentos bons não aproveita para fazer sua gordura, ou ele não se aprimora para poder vencer as dificuldades. Um dia a conta vem. Então, o empresário é a mesma coisa. Uhum. Nós temos que também parar de reclamar e ocupar nossos espaços também na política, se a gente quer mudar. Porque o Brasil, nas últimas eleições, mudou, teve uma mudança muito grande de protagonistas, né? Mas a gente vê que aqui, por exemplo, eu convivo muito com os deputados estaduais aqui por questão das entidades. Claro. Eu percebo que a gente tem uma classe política muito boa, mas desunida. Desunida, né? Políticos sérios, bom, políticos honestos. Hoje na Assembleia Legislativa a gente tem 2 blocos de oposição. Tem um mais à direita, um mais à esquerda. É o que nos leva a desunir. Mas todo mundo libado. Tu não vê, escândalos. Já quando tu vai a Brasília, pelo que eu ouço falar, claro, na Câmara de Deputados você tem uma selva. É um problema muito sério. Os próprios deputados relatam que para conviver lá é difícil, né? Nós temos hoje muito político com o seu rabo preso, como a gente diz, né? Fica refém de uma coisa, fica refém de outra. E nós temos ainda, talvez, não sei se é a mosquinha que pica as pessoas e levam elas, às vezes, até trabalhar fora dos seus princípios ou das suas bases, né? Eu nunca me esqueço, um amigo, uma vez foi meu pai, né? Ele foi convidado em Encantado, ele sempre foi um líder
empresarial atuante na comunidade, ele foi convidado para concorrer a prefeito. E nós, conversando com ele, pai, nós estamos aí crescendo a empresa, vamos se dedicar teu tempo na empresa, né? Aí, mas o bichinho vai, pessoas vão conversando, um churrasquinho aqui, uma cervejinha, tá? Daqui a pouco ele se dispôs a concorrer. E a ala que estava convidando ele disse para ele assim, eu aceito, mas então é o seguinte, eu vou fazer do meu jeito. Ah, não pode, agora tu tem que fazer conforme o partido. Então tu tem umas certas amarras, muitas vezes, que vêm contra o princípio do empresário, ou até ele, do empresário, do político, ou ele até costura, porque eu acho que quando tem uma agremiação, tu tem que ouvir a maioria. Com né? certeza. Toda obra, nós estamos numa discussão lá no Vale do Taquari de construir uma ponte para sair do risco de ter só a ponte da BR-386. O que nós estamos defendendo? A ponte que melhor atenda a comunidade, ou seja, aquela que o coletivo é maior que o privado. E não adianta eu querer para mim uma coisa se para a região ou para o estado o melhor é outra. Então, isso na política, isso nas decisões que a gente tem, a gente deve pesar muito e acho que é muito importante. Mas a gente vê que poucos empresários, na hora do pega para capar, se dispõem a participar do cenário político, né? A doar o seu tempo, o seu trabalho para um objetivo maior. Eu encontro no associativismo uma bandeira confortável, principalmente nesse voluntariado. Eu nunca gostei de ser líder, eu nunca gostei de estar na ponta, presidente. Eu sou um cara de tarefa. Tu me dá uma tarefa, eu te entrego ela pifada. Eu não te deixo no meio do caminho. Eu sou bom nisso. Cada um tem uma característica. Com certeza. Outra coisa, a gente não é de se comunicar, de falar bonito, de ler. Não. A gente é de ação. A gente é estratégico. Sim. Entendeu? Tu viu a oportunidade, tu enxergou do outro lado da parede, vai lá e toca a ficha pelo bem comum. Assim, eu me sinto muito confortável. Não sei se num cenário político talvez eu me daria bem, né? Mas o país e o Estado precisam de pessoas que se doem para nós melhorar esse ritmo, principalmente esse que nós falamos da união, para nós conseguir converger e trazer coisas boas e suprir aquilo que está nos fazendo falta. Isso é fundamental, né? Fundamental realmente a gente ter... E ter também com os deputados um planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico a partir do momento que os deputados assumem, ganham uma eleição, o que eles vão entregar, do ponto de vista de propostas de leis constitucionais para melhorar as vidas das pessoas, né? Quais são as 10 metas? Vamos começar com 10, são muito mais, mas quais as 10 metas do Rio Grande do Sul? Plano hidroviário, plano ferroviário. Então nós estamos nessa situação, daqui 4 anos estaremos em qual situação? Me parece que às vezes a gente não consegue enxergar um planejamento de metas da política gaúcha, sabe? Por exemplo, nós já deveríamos estar nos organizando para o aspecto da ferrovia, vai ter a nova, vence a concessão daqui 2 anos. Nós já deveríamos estar pensando nesse assunto para poder ver se nós vamos cair na mesma... Imagina que eu faça uma concessão de 30 anos. Me contou aqui o conto da obra bem feita e eu vou ter 30 anos amarrado com alguém que vai me trazer para trás. Nós não temos mais esse tempo, né? Outra coisa que a gente tem visto é as tomadas de decisões muito demoradas, com muita discussão. Às vezes tu tem que filtrar, né? Porque às vezes tem pessoas que não agregam, elas continuam polarizando e não conseguem enxergar que a gente tem um ponto, que a gente tem que encontrar um meio em comum. É verdade. Não dá para atender todos, mas vamos lá, vamos equilibrar, né? Isso é fundamental. Bom, quero agradecer aqui a nossa parceria com todas as emissoras que estamos dialogando nesse momento. Agradecer a Rádio Pampa FM 97.5 aqui para Porto Alegre, região metropolitana, a Rádio Imembuí para todos os municípios da região central do estado, Rádio Imembuí de Santa Maria, Rádio Acústica Pelotas, Camaquã, TAPS FM 97.7, que retransmite nosso programa através das rádios. Nosso programa também fica hospedado no YouTube, tem os cortes também para o Instagram, mas as rádios levam, né, nossos entrevistados, leva a nossa conversa para milhares e milhares de gaúchos espalhados nos 497 municípios do Rio Grande do Sul.
Estivemos aqui hoje com Ângelo Fontana, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari e vice-presidente regional da Fiergs-Ciergs. Ângelo Fontana, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado por compartilhar tanta experiência num período em que o gaúcho e a gaúcha precisaram tanto do teu trabalho de ação, teu trabalho de diálogo. Te dá parabéns por essa condução. Acho que a tua condução é exemplar, Ângelo, para o Estado. É o modelo que eu acredito também, esse modelo de diálogo, de encontro, de conexões que buscam soluções através do diálogo, da parceria, dos bons exemplos que podem realmente ir melhorando o nosso cotidiano, melhorando a nossa vida, Ângelo. Essa é a luta e essa é o que a gente vai continuar seguindo, principalmente por esse desafio que eu tenho agora, junto com meus colegas, de trabalhar em cima de 54 obras da reconstrução. Vai dar muito o que falar. Olha, Vale Taquari, é um projeto pioneiro, né, da iniciativa privada. E né? também agradeço. Quais são as primeiras obras que vão ser entregues, na tua opinião? As primeiras... Tu acha que tu tá mentalizando aí no teu plano? Sim, eu já tenho. Tem duas cidades, tem cidades que vai ganhar mais de um projeto, né? Tem a cidade de Imigrante, que ela tem 5 projetos, ela vai ganhar quase 4 milhões e 800 em obra, mas o prefeito, muito articulado, enquanto nós estávamos discutindo como usar o dinheiro do município, ele buscou o patrocínio de uma empresa, metalúrgica Hasman, que doou R$1 milhão, e as obras, a contrapartida vai ser privado com privado, ou seja, a SIC vai entrar com 70% do Instituto Link, né, do Reconstrói, e vai vir R$1 milhão. Então, essa obra é aquela obra que vai ser mais rápida, porque o que a gente faz? A gente vai para o mercado, pega preço, discute, presta conta para ele, para o privado, e a obra vai rápido. Outra obra é Encantado, uma contenção, onde... de contenção essa. Nós vamos fazer 3 tipos de obra. Pontes, são 19 pontes, são 24 contenções e 20 e poucas canalizações. Tem cidades, por exemplo, que nem Putinga, que está um caos a cidade. E ela não tem recursos para fazer a canalização. O que nós fizemos? Nós fizemos 5 projetos, lá também vai ser quase 5 milhões, para poder... Porque todas essas cidades do Vale do Taquari, elas são em regiões altas. O grande caos das cheias foi o volume de água que caiu na região alta e levou, desbarrancou, derrubou matos. Então, essa é a grande parte da reconstrução. As pontes que os arroios levaram, nós estamos fazendo pontes com estrutura para... 45, a classe 45, pontes resistentes para poder ter... Pode chover, a ponte fica. O aterro pode ir embora, mas a ponte fica. As contenções e as canalizações. Em Encantado, nós temos uma canalização também que uma associação conseguiu a verba, sem depender do governo. E as outras, nós estamos costurando em cima da compra, por exemplo, uma ponte. Eu virei doutor em ponte, que começamos a fazer. Claro. Qual é a curva ABC de uma ponte? Grande especialista. É concreto e aço. E o resto é, talvez, formas, né? O resto é... Essa é a base. Então, para mim gastar 30%, né? Essas verbas que nós estamos usando é orçamentos de R$1 milhão, tá? Nós entramos com 700 e o município com 300. Para gastar 300 mil em concreto e aço, dentro de uma tabela SINAP, que a gente tem que trabalhar dentro daquilo que é regularizado pelos governos, o município me disponibiliza esse material, a gente comprova a entrega com fiscalização e seguimos o baile. A parte do funcionário, a parte da empreiteira, a parte de recolhimento de impostos, a compra do prego, da tábua, do compensado, é tudo conosco. E nós vamos prestar conta para o Instituto Link. É muito fácil, né, fazer essas obras. E nós pretendemos começar em 14 meses a entregar. 14 meses daria no mês... Que mês daria? Daria 1 ano e 2 meses. Talvez antes das eleições. Antes das eleições. Não seria bacana? Muito bacana. Muito bacana. Estamos trazendo, dentro dessa composição, também, além das comunidades, as associações que tem em cada cidade, as prefeituras e as câmaras de vereadores, para todos se sentirem pertencendo ao projeto e mostrar a nossa meta, que é a união da região em cima daquilo que não existe no Vale do Taquari. Eu disse isso para o presidente Bier, né?
como em Caxias, um sindicato dos metalúrgicos forte lá, das indústrias metalúrgicas. Nós temos que nos unir com as diversas entidades que tem, com a academia, com os prefeitos, para discutir temas em comum. Concessão é comum a todos, concessão de ponta é comum a todos. Então nós temos uma uma dinâmica diferente de trabalhar, por isso que nós precisamos da união e da convergência de todos dentro de um entrelaçamento de interesses. Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio Acústica, FM 97.7, Rádio Imembuí, de Santa Maria, 103.1, aqui com o programa Sintonia, comigo, Voltaire Santos. Ouvimos hoje Ângelo Fontana, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente também regional da Fiergs. Ângelo Fontana, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, estamos à disposição e boas... Vamos fazer novas rodas de debate aqui com prefeitos, com deputados. Estamos à disposição. Usar também as nossas rádios do Rio Grande do Sul para fazer a boa cobrança e, através da comunicação, também gerar resultado, né? Sem dúvida. Um debate propositivo, né? Para elevar o nosso estado e cobrar ações. Eu acho que esse estímulo, ele tem muitas pessoas querendo botar para fora isso, e a gente tem que, dentro das lideranças, motivar elas a se sentir à vontade para também sair do seu zona de conforto e vir discutir conosco o futuro do Estado e da nação. Ângelo Fontana, e nós voltamos na próxima semana. Tchau!